Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, de um jeito ou de outro, atravessa todo mundo: o passado. Você sente que ainda está preso no que passou? Que tem algo aí dentro de você pedindo uma virada, mas você não sabe por onde começar? Talvez sua vida esteja travada nos mesmos padrões de antes. Mas e se o passado não for um peso, e sim um mapa? Um mapa que te pode mostrar os seus pontos fortes, seu propósito e aquilo que os japoneses chamam de Ikigai, o sentido da vida. Hoje eu quero te convidar a virar a página, sim, mas não é sobre esquecer o que passou, é sobre escolher o que levar com você daqui para frente. E se eu contasse que a forma como você lida com suas emoções também fazem parte desse processo? Aliás, a inteligência emocional também impactou a minha vida e a minha carreira. E também está por trás de muitas viradas de chave que eu já acompanhei em mentorias, workshops e nas histórias que eu vou dividir com você aqui. Inclusive, se você quiser aprofundar no tema inteligência emocional, eu falo bastante sobre isso no meu livro Competência Emocional, que estava por aqui. Eu até estava planejando mostrar. Ah, tá aqui, ó. Nós vamos falar sobre autoconhecimento, autocontrole, empatia, automotivações e habilidades sociais. Mas de um jeito prático ligado à vida real. Vamos lá? Esse vídeo também a gente vai compartilhar estratégias práticas que podem te ajudar a fazer o equilíbrio, né? E transformar o que hoje parece travado em algo que te leva para frente. Bom, vamos começar? Outro dia, reencontrei uma aluna de quase 10 anos atrás. Ela participou de um workshop de inteligência emocional, onde a gente abordou temas como propósito, visualização positiva e pontos fortes. E me contou que aquela experiência, 10 anos atrás, mudou a vida dela e principalmente do filho. Ela contou que depois daquele encontro, passou a aplicar as práticas não só na própria vida, mas também relacionamento com o filho. E anos depois, o filho, realizando um sonho antigo: estudar na melhor escola pública do país, seguir uma carreira trabalhando com crianças e ainda levou a arte para outro país. Tudo começou com uma pergunta que a fez pensar diferente. E se eu colocasse meu foco no que pode dar certo? Essa história me fez pensar o quanto a importância do autoconhecimento, que é uma das competências da inteligência emocional, pode transformar a nossa jornada, a minha e a sua. Porque quando a gente se conhece, começa a perceber os nossos próprios filtros, as nossas interpretações, os nossos padrões, e a gente começa a sair do modo automático para fazer escolhas mais conscientes. E o que é esse modo automático? É aquilo que, quando a gente acorda, corre, entrega, responde, cuida de tudo e de todos, mas esquece de olhar para dentro. Acontece na rotina profissional, pessoal, e vai continuando, e algo que não motiva mais, mas a gente não sabe por onde mudar. Acontece também na nossa vida familiar, quando você repete falas com os filhos, ou com os pais, com o companheiro, com a companheira, que já nem fazem mais sentido, mas a gente nem percebe. E acontece também na vida social, quando a gente reage a situações do piloto automático, com julgamento ou irritação do supermercado, no trânsito, sem parar para pensar de onde vem isso. Segundo Daniel Goleman, esse modo automático tem muito a ver com a ausência da autoconsciência emocional. A primeira competência da inteligência emocional é justamente essa: perceber o que você está sentindo, nomear e reconhecer, e a partir daí criar novas respostas. No fundo, autoconhecimento não é sobre olhar no espelho e dizer frases motivacionais, né? É sobre escutar o que está acontecendo dentro de você, com verdade, com coragem. Isso muda muito, 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 porque quem se conhece começa a fazer escolhas com mais clareza, mais presença, mais intenção.
E o Ikigai começa por aí. Por se perguntar o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que pode dar retorno, reconhecimento, não só financeiro, mas emocional também. Aliás, se você quiser aprofundar nesse tema, eu falo mais sobre autoconhecimento e Ikigai em um vídeo, chama-se Ikigai, como praticar o autoconhecimento para, tá aqui na cola, para transformar na sua vida. O link está na descrição, tá bom? Caso você queira, depois desse vídeo, assistir um pouco mais sobre a relação com o autoconhecimento. Lembra da minha amiga, aluna? Ela me disse também que uma das frases que marcou fortemente durante aquele workshop de inteligência emocional: não subestime o que você pode fazer em 10 anos. Ela não só acreditou nisso, como construiu passo a passo com quem? Com o filho dela. Isso não significa que foi muito fácil para ela. Pelo contrário, ela comentou, durante esse tempo ela enfrentou incertezas, né, a mãe, desafios financeiros, pressão no trabalho, mas ela manteve o foco. Isso tem tudo a ver com uma outra competência emocional, o autocontrole, autorregulação, autogestão. É reconhecer o que você sente sem entregar o volante da sua vida para ela. É conseguir continuar mesmo quando o medo aparece. É saber respirar, pausar, escolher, né, com consciência. E eu sei que isso parece simples. Eu sei, não é fácil. No trabalho, por exemplo, o autocontrole é quando você escuta um feedback difícil sem devolver na mesma moeda. Ou quando você respira fundo antes de responder aquele e-mail ou aquele WhatsApp atravessado. Em casa, autocontrole é quando você percebe que você está irritado, mas escolhe não descontar em quem está do seu lado. Acontece com você ou com alguém na vida da social. É quando você enxerga que está sendo provocado, mas escolhe não entrar na escalada da raiva, sabe? No dia a dia, nos desafios, né? Do metrô, da vida social. Essas pausas são pequenas por fora, mas imensas por dentro. Elas mostram que você está presente, que não está agindo por impulso. E o mais interessante, isso é treinável. Você pode fortalecer o autocontrole, mas como, Eda? Com prática simples. Pare por 10 segundos antes de responder qualquer e-mail importante, qualquer WhatsApp. Use a técnica da respiração ou até andar alguns minutos para resgatar, para iluminar sua cabeça, reconhecer qual é a emoção que está presente e o que ela quer dizer para você antes de agir. Como eu sempre digo, não é sobre apagar a emoção, é sobre escolher com consciência como você vai responder a ela, e esse poder da inteligência emocional em ação é autogestão. E já quero aproveitar aqui um convite. Se esse vídeo estiver te ajudando a repensar de forma como você olha para o passado e para o futuro, você vai gostar muito do e-book O Código da Produtividade. Ele foi feito para quem quer fazer escolhas, pontos fortes, observar seu perfil comportamental. O link está na descrição, tá? Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a produtividade com sentido. Sabe o que me chamou a atenção naquela história daquela minha aluna de 10 anos atrás? Foi o que veio depois. Essa aluna contou que depois daquele workshop, ela voltou para casa com uma pergunta na cabeça: quais são os pontos fortes do meu filho? E essa pergunta mudou o jeito dela de educar, de apoiar, de se relacionar, de enxergar o filho. Ela passou a incentivar o que ele fazia bem e não só corrigir. O que ele fazia de errado era para melhorar, mas isso era empatia em ação. Uma das competências mais preciosas da inteligência emocional. A empatia não é só sentir o que o outro sente, é importante, mas é respeitar a forma como o outro sente, como a outra pessoa sente, é ouvir com presença, é compreender, é sem precisar concordar. Na vida pessoal, por exemplo, empatia é quando seu filho, ou sua filha, seu parceiro, ou sua parceira chega com um problema para você, parece pequeno, mas você escolhe escutar com atenção, sabe? Me fale mais. Você valida o sentimento da outra pessoa
antes de tentar resolver ou dar conselho. Na vida profissional, por exemplo, empatia é quando você percebe, né, que alguém da equipe está com dificuldade, em vez de julgar como preguiça ou falta de competência. Você pergunta: como posso ajudar? E escuta de verdade a resposta. Bom, e na vida social, Eda? Empatia é quando você reconhece que há dores que você talvez nunca vá sentir na pele, mas que ainda assim merecem ser ouvidas e respeitadas. É quando você se dispõe a escutar uma história diferente da sua, sem interromper. Aquelas frases: no meu tempo era diferente. E aqui vão 3 perguntas que ajudam você a transformar empatia em prática. 1. Eu estou realmente presente nessa escuta? Ou já estou formulando uma resposta? 2. O que esta pessoa está sentindo e o que ela precisa agora? E 3. Como posso validar o que ela está vivendo, mesmo que eu veja de forma diferente? Bom, a empatia é uma das competências mais poderosas da inteligência emocional. E eu também sei que é muito desafio. Mas a boa notícia, como toda inteligência emocional, ela é treinada, pode ser desenvolvida. Na prática, por exemplo, a escutativa, o estar presente. As pessoas não querem respostas prontas. Elas, às vezes, querem ser escutadas, reconhecidas, validadas. E se você trabalha com pessoas, o que inclui todo mundo, desenvolver empatia é mais do que um diferencial. É uma forma de viver e se relacionar com mais consciência. Aliás, se você interessa por esse tema, no vídeo Empatia, a habilidade social que vai mudar a sua vida, sim, nós vamos deixar o link, onde eu falo mais sobre empatia, sobre relações que fortalecem, relações positivas. E o que é mais espetacular da empatia é que, nesse exemplo da minha amiga, o filho cresceu reconhecendo então seus próprios talentos. E hoje ajuda crianças a fazer o mesmo, com arte, sensibilidade e empatia, consciência social. Isso me lembra quando eu estou conversando com o pessoal, com meus mentorados na mentoria Virtus, que eu falo que a inteligência emocional não só muda a nós, mas muda também ao nosso redor. Aliás, se você quiser conhecer a mentoria Virtus, o link está aqui na descrição. Na mentoria, a gente aprofunda mais os temas ligados à produtividade com sentido, a propósito de vida, ao Ikigai. Outro ponto que me chamou a atenção nessa história com essa aluna é que ela se manteve firme ao longo dos anos, né? Mesmo sem ter a garantia, mesmo com dificuldades, essa é a palavra dela, eu continuei movendo, professor. Isso tem muito a ver com a competência emocional da automotivação. A automotivação não só depende da inspiração, ela nasce da clareza, do propósito, de um esforço consciente de a gente seguir, mesmo quando o caminho a gente fica em dúvida. A automotivação é que nos ajuda a levantar. Quando o dia começa meio torto, quando a gente, quando a gente tem que falar, não, vai, Ueda, acorda. E quando você lembra que no meio da correria, porque começou, por conta do seu propósito. O que tem a ver com a inteligência emocional da automotivação é a transformação. E ela nos leva também a indicadores, como se fosse uma bússola, sabe? Porque quando você se conhece, lembra do autoconhecimento? Você entende que o que te mobiliza de verdade. Fica mais fácil ajustar a rota. Porque quando você se conecta com seus talentos, seus pontos fortes, que te dá energia, isso vai criando um ciclo virtuoso da motivação e do crescimento. E você começa a entender como transformar talentos em pontos fortes. E para isso, vale a pena eu indicar novamente esse livro, Descubra os Seus Pontos Fortes,
do Clifton e Marcus Buckingham. Eles falam que nós temos 3 pistas, né, que a gente está usando os talentos: desejo, aprendizagem contínua, rápida e satisfação. Então, quais são as atividades que dá a sensação que o tempo está voando para você? Isso tem tudo a ver com a próxima conversa que a gente vai conversar, fazendo conexão com aquela minha aluna, as habilidades sociais. Porque ela hoje, ela atua numa área que existe muita escuta, acolhimento e conversa e ajudar as pessoas a se reconectarem com seus caminhos, com seus desafios. E ela usa a empatia como ferramenta de trabalho. Ela usa as palavras com cuidado. Essa frase é dela: e a voz com uma intenção, professor. Achei lindo quando ela falou isso. E tudo isso é uma comunicação consciente, né, de presença. Isso também faz parte da inteligência emocional. Aliás, um dos maiores desafios que eu vejo é pensar, né, muitas vezes, que a gente tem que ter um propósito assim fantástico e ir para uma ilha deserta, subir uma montanha e descobrir o Ikigai. Mas o Ikigai, como eu vi com essa minha aluna, amiga, ela nasce nas trocas, nos diálogos, nos pequenos gestos do cotidiano. E se você se interessa nesse trabalho do Ikigai, pontos fortes, se inscreve no nosso canal, que no nosso canal nós temos mais de 500 vídeos que a gente conversa sobre inteligência emocional, propósito, emoções positivas, utilizar o jeito dos pontos fortes, o jeito certo, e entender como minimizar as fraquezas. E nesse vídeo a gente está observando como que isso vai trazendo um sentido para que a gente possa trabalhar nossa inteligência emocional. Se você chegou até aqui nessa reflexão, você já está dando um passo muito legal de autoconhecimento, de autogestão e perceber seus pontos fortes linkados à automotivação. O Ikigai e a inteligência emocional me ensinaram que o passado não precisa ser prisão, sabia? O passado pode ser aprendizado. E o futuro, eu sempre gosto de falar que é a gente trazer as habilidades da inteligência emocional e construir algo consciente, uma produtividade com sentido. E também observar que sempre tem a oportunidade, a gente tem a oportunidade de dar significados diferentes. Como Fernando Sabino tem uma frase legal, né? Fazer do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Sabe por que eu lembrei dessa frase? Porque essa minha amiga, essa minha aluna, quando nós reencontramos, ela trouxe o celular dela e mostrou uma foto com essa imagem. 10 anos atrás, ela mostrou, tinha essa imagem da frase do Fernando Sabino no PowerPoint, projetado na tela. E lá naquela mesma foto estava eu, a Beth, que trabalhava comigo, também uma expositora, uma professora, e ela, com um sorriso, naquele momento, parecia um renascer, não sei. E ela mostrou, e eu falei para ela, eu vou gravar o vídeo e vou falar da frase e vou contar sua história, fazendo a conexão com as competências emocionais. E é tão interessante que passaram uma década, 10 anos, e quantos frutos? A inteligência emocional, os pontos fortes e principalmente a automotivação do propósito dessa minha amiga, aluna, o quanto que fez diferença para o filho dela e o quanto que o filho dela está fazendo o ciclo virtuoso de todo o processo. Bom, se você quer conhecer mais sobre o nosso e-book, o Código da Produtividade, o link está aqui. Da Mentoria Virtus, onde a gente transforma todos esses conceitos em prática, o link também está abaixo. É claro que se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa aqui nos seus comentários. Qual foi o trecho?
Qual foi a reflexão que te marcou? Qual foi a conexão com a sua jornada? O que de repente você pode fazer de diferente ou compartilhar também aqui? A vida só tem sentido sentindo.